Opinião internacional. O Brasil deu um chega para lá na Venezuela quanto à entrada do país sul-americano nos BRICS. Temos novidades nas eleições americanas. Temos novidades no Oriente Médio. E aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Um prazer falar com o senhor, embaixador. Prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Pois é, falar em ouvintes, quero dizer que é um grande sucesso o podcast Opinião Internacional. Temos episódios aí com quase 100 mil visualizações, o que nos deixa muito envaidecidos e aumenta a nossa responsabilidade aqui. São pessoas que acompanham as suas opiniões sobre os mais variados assuntos internacionais, embaixador. E hoje eu queria começar falando sobre esse chega para lá que o Brasil deu na Venezuela, impedindo a entrada do país sul-americano nos BRICS. Como é que é essa posição do Brasil e o que isso implica nessa geopolítica? Bom, Luciano, a Venezuela é um dos países que queria entrar nos BRICS por uma janela que outros organismos internacionais têm, que são chamados países parceiros, né? Não é o único país que está interessado em fazer isso, né, em se associar dessa maneira. A Turquia, Indonésia, Cuba, Nicarágua também estariam querendo entrar como membros parceiros, países parceiros. Não são membros efetivos, mas podem ter alguma presença nas reuniões. Essa reunião eu achei que foi uma coincidência favorável à não ida do presidente Lula, porque essa é a última reunião, né, deste ano da presidência russa, e a agenda... Nota, você sabe que os países anfitriões, em questões, em geral, né, nas reuniões internacionais, no BRICS, com certeza, os anfitriões têm uma grande latitude para definir os pontos da agenda, né? E a agenda de uma reunião é uma coisa muito importante. A Rússia tem os seus assuntos fundamentais, né? A Rússia tem questões em que ela está envolvida de uma maneira decisiva, né? Enfim, Ucrânia, por exemplo, mas também Oriente Médio, nessa questão de Israel e Palestina. A Rússia é um dos atores, né? E além de muitas outras coisas, porque daí você vem toda a questão energética, as relações com a OTAN, etc. Essa agenda todinha, eu diria que ela é de uma importância muito relativa para o Brasil, né? Então, é melhor, talvez, na minha maneira de ver, né, é melhor que realmente o presidente não esteja lá, porque o engajamento do presidente é sempre uma coisa maior, né? É sempre mais significativo. E o presidente Lula, eu não quero dizer isso para alguém pensar que eu sou favorável ao Lula, estou defendendo isso ou aquilo, né? Minha posição aqui é uma posição que tem que ser de avaliador geral, né? De um analista e não de um parceiro dessa ou daquela facção, mas eu diria que o presidente Lula tem notoriamente um charme e uma presença internacional muito grande. Ele é uma pessoa que gosta, né, de diplomacia e gosta das reuniões internacionais. Então, ele sai muito bem. É o contrário daquilo que nós tivemos aqui, que era uma coisa que não tem nenhum traquejo, não tem nenhuma... eu me lembro que uma vez, em 1978, por aí, eu fui a Washington, eu já tinha servido em Washington, voltei lá, e vou à embaixada e o pessoal me diz quem estava lá visitando. Lula estava visitando a embaixada, então era um líder sindical, mas aproveitava uma ida a Washington para ir à embaixada e conversar, para se informar. Sabe? Uma atitude assim que denota uma simpatia pelos assuntos e pelos agentes diplomáticos também, né? Então é isso, eu acho que ele certamente atrairia muita atenção, e ele não indo dá a medida certa, porque em janeiro o Brasil passa a ser o presidente do BRICS, né?
Então você vê que 2025 é um ano esplêndido para a democracia e para a diplomacia brasileira, né? Porque nós ocuparemos a presidência do BRICS em 2025, em janeiro, e em 2025, em dezembro, nós passamos a sediar a COP30. Então você tem tudo para fazer com que 2025 seja um ano realmente muito importante para a diplomacia brasileira e para que os assuntos de meio ambiente prevaleçam na nossa agenda. Nós podemos fazer do meio ambiente o grande tema do Brasil em 2025. Embaixador, agora só para contextualizar o nosso ouvinte, queria que o senhor fizesse uma consideração sobre a importância dos BRICS. Nós sabemos que o BRICS foi foi cunhado a partir das iniciais de países como Brasil, Rússia, China, Índia e a África do Sul, não é isso? Que se juntavam Exato. Por terem situações econômicas e políticas relativamente similares. E o presidente Lula não esteve nesse último encontro dos BRICS porque sofreu o famoso incidente do banheiro, que teve um escorregão e houve um ferimento, né, uma contusão. Felizmente está bem, mas não pôde comparecer. Mas qual é a importância que o senhor vê? E surpreendeu o senhor o senhor esperava um dia que o Brasil desse esse chega para lá na Venezuela? A situação política muda muito, né? Quem hoje é parceiro, quem hoje tolera um outro, no ano seguinte pode ter uma relação diplomática difícil. Surpreendeu o senhor essa posição do Brasil em relação à Venezuela? O senhor esperava que um dia isso fosse acontecer? Francamente, não surpreende minimamente, né? Porque eu acho que o Brasil deu todas as demonstrações possíveis e imaginárias de apreço pela Venezuela, deu todas as oportunidades desde o ano passado, desde aquela reunião de Barbados, desde o acordo que foi criado, todas as oportunidades possíveis para o Maduro, e o que o Maduro deu de volta é uma coisa lamentável. Então, eu acho que está realmente chegando a hora de demonstrar a ele que ele não está agradando absolutamente, né? E o Brasil não tem um compromisso com um personagem. O Brasil quer ter ótimas relações com a Venezuela, evidentemente, é um vizinho, é um país importante, um país que significa muito em termos de história, em termos de economia, são detentor das maiores jazidas de petróleo, né, do mundo. Então, é um país extremamente interessante. Agora, o Nicolás Maduro está indo muito além do que seria admissível, né? E o Brasil não está rompendo relações, o Brasil está apenas dizendo que, dessa maneira, que ele não é uma boa companhia para o BRICS. O BRICS é uma ideia que nasce, né, lá atrás, nasce no iniciozinho do primeiro governo Lula, né? E nasce com o embrião foi o IBAS, né? Que é o Índia, Brasil e África do Sul. Os três formaram uma organização, mas já aí havia aquela ideia, né, desenvolvida por Jim O'Neill, que era um camarada que é um especialista em mercados, né, um americano, que previa lá atrás, quando o Brasil era aquele foguete que subia, né, na capa do Economist, e aí ele achava que a economia mundial podia se beneficiar de alguma coisa que fosse o BRIC, né? BRIC, você sabe que BRIC, B-R-I-C-K, né, em inglês significa tijolo. Ele queria fazer os BRICS, quer dizer, que seria Brasil, Rússia, Índia, e agora estou esquecendo qual seria os países, China, como é que pode esquecer a China? E assim, a China como um bloco de países que a economia mundial deveria prestar muita atenção. Ele tinha toda a razão nisso daí. Com a evolução do tempo, né, Brasil, a diplomacia brasileira foi muito importante, a diplomacia russa foi muito importante,
na definição desse bloco, né, que seria o BRICS. Aí você tem ao BRIC do UNIL, você acrescenta a África do Sul, você acrescenta a África, que é uma região que é diplomaticamente, economicamente, historicamente, culturalmente muito importante para o Brasil, né? Bom, nessa coisa todinha, o que eu fico olhando lá para trás, né, porque eu acho que eu participei, né, não era eu o ator fundamental, mas, enfim, o Celso Amorim teve uma participação importantíssima na criação de tudo isso. Mas, olhando lá para trás, eu vejo como é curiosa a participação da China, né? A China jamais participou de uma maneira muito ostensiva. Eu fui a várias, né, tive a oportunidade, tive a sorte de participar de várias reuniões dos BRICS, né? E eu via sempre uma coisa muito curiosa. Você tinha enfim, quando chegava a hora do Lula falar, era o grande sucesso para os jornalistas. Os jornalistas adoravam fazer pergunta e ter as respostas do Lula, que às vezes, você sabe, elas vão além daquilo que se espera de uma resposta diplomática, né? E a China, assim, impávida, não dava grandes pitacos, participava das reuniões de uma maneira muito modesta, eu diria até, e sempre muito discreta, mas hoje você vê que a importância da China é fundamental. Dentro do BRICS, na minha avaliação, a participação da China é fundamental. E ela está aumentando, eu acho que decorre de um interesse, de uma vontade, de uma política da China aumentar o número de participantes do BRICS. Porque a China não tem muito interesse em... O que a China vai discutir, na verdade, com a África do Sul? Tá vendo? O que ela vai discutir com o Brasil, na verdade? Ela pode fazer tudo isso no tete-a-tete, né? Agora, fazer uma associação um pouco maior de países assim é uma evolução muito interessante. O BRICS está se tornando uma outra coisa. E, evidentemente, que o Brasil terá sempre, né, que reavaliar os seus interesses em continuar participando e até que ponto e como fazer para participar desse grupo, né, um grupo diplomático muito interessante e muito difícil, pode se tornar difícil. Hoje, né, os dois grandes temas, eu acho, dessas reuniões serão essa questão da governança global, como é que você faz, porque existe uma falência, vamos dizer, dos órgãos onusianos, né, ligados à ONU, ligados à ordem internacional criada em 1945. Há uma perda de interesse nesses países. Uma possível eleição de Trump nos Estados Unidos acaba de vez, eu acho, vai ser uma tendência difícil de lidar, né? Desse ponto de vista da governabilidade, da questão multilateral, como é que se faz isso. Então, governança global é um dos temas que faz parte fundamental da agenda desta reunião agora de Kazan, né? O outro tema que também é sempre importante, é a questão da criação de uma plataforma monetária diferente do dólar, né? Alguma coisa que traga uma menor dependência do dólar americano. Isso aí é um tema que já teve uma importância muito grande no Brasil, acho que perdeu um pouco, e eu não sei exatamente como isso será tratado agora. Vamos ver. O fato é que, por ser a Rússia o país anfitrião e por ser do jeito que as coisas estão, né, nós vamos ter depois dessa reunião, eu aposto, um comunicado final com uma quantidade imensa de resoluções. Vai ser um catatal assim, imenso, né? E em que os assuntos importantes para cada um dos países vai se perder no meio de uma quantidade muito grande de outros.
Veja só que, dessa vez, participa o Irã pela primeira vez como membro efetivo do BRICS. E o Irã terá, com certeza, muito a dizer sobre a questão do Oriente Médio. E aí vamos ver até que ponto que as posições do Irã interessam aos demais países, inclusive a nós, Brasil. E um assunto puxa o outro, né, embaixador? Nós tivemos recentemente essa questão do Departamento de Justiça americano cobrando da Suécia explicações sobre a venda dos aviões caças Gripen para o Brasil com transferência de tecnologia. Nós sabemos que a Suécia, isso tudo envolve a participação na OTAN, que os Estados Unidos é a grande potência, isso envolve relações comerciais entre os países, isso envolve muitos interesses econômicos. Me parece, então, que os interesses econômicos pairam sobre essas questões todas. Naturalmente. Você sabe que essa nossa conversa de hoje está me deixando nostálgico. Primeiro com a questão do BRICS, né, que me acompanhou durante um período longo da carreira, e agora você menciona a questão dos Gripen, que foi muito discutida lá no início, né, quando eu estava ainda na África do Sul, porque os Gripen, eles são suecos, né, são aviões suecos, e vinculados à Saab. E a Saab tinha uma cooperação importante com a África do Sul. A África do Sul, em função das relações muito próximas, queria ter um tipo de entendimento com o Brasil a respeito de uma série de coisas, inclusive fabricação de drones, né? Me lembro das discussões sobre a questão da aeronáutica, que era evidente que um país como o Brasil, que tem 16 mil quilômetros de fronteira seca, com 10 países encadeados, e ainda tem um litoral imenso, né, é verdade que o Atlântico é um oceano, digamos, mais pacífico do que o Pacífico, mas, de qualquer jeito, há muita coisa, há muito crime, né? há muito problema que dá em você ter uma costa tão grande. Então, um país desse precisa ter condições, né, de supervisionar, de vigiar nossas fronteiras, de um lado e de outro. E, para isso, você precisa ter uma marinha e uma aeronáutica e um exército muito bem com um fornecimento de instrumentos adequados, né? A nossa aeronáutica precisa enormemente de equipamentos, né? E a questão era como você comprar isso daí, de quem, de que maneira, como fazer isso daí. Veja só, se você, os Gripen eram a Saab estava desenvolvendo um tipo de avião que ainda não estava feito, ela tinha o modelo todinho. Os Estados Unidos têm aviões fantásticos, seguramente os melhores do mundo, só que os Estados Unidos não vendem a última geração de aviões. Então, você compra dos Estados Unidos, você está sempre um pouco atrás, né? Você não tem a segurança de que você está comprando a última geração. Você não sabe se... E o Brasil sempre se interessa pela questão da tecnologia, a transferência de tecnologia. Nós queremos ter os incentivos para que a gente possa aqui desenvolver a nossa própria aeronáutica, os nossos próprios aviões, as nossas próprias ferramentas de cuidar das nossas questões. A França, por fim, já tinha vendido os Mirage para o Brasil, e a experiência é um pouco controversa, né? Os aviões são bons, evidentemente, mas a manutenção é complicada. Então, nesse contexto todinho, chegou à conclusão de que a aeronáutica chegou à conclusão de que a melhor compra seria dos aviões suecos, que seriam desenvolvidos conosco, né? E
O pessoal da Marinha, o pessoal da Petrobras, isso é uma coisa que eu aprendi desde muito sempre. Eles dizem sempre que a única transferência de tecnologia possível é quando você constrói junto. Se você não está lá fazendo junto, a transferência de tecnologia é muito difícil. Não é uma coisa teórica, tem que ser botar a mão na massa e fazer. Né? Então você tinha essa possibilidade esplêndida com os Gripen, que é o que a gente está tendo. E o que os Estados Unidos estão fazendo é o que os Estados Unidos sempre fazem. Eles criam problemas de toda forma para as indústrias dos outros países, dizendo aquelas coisas que eles são a favor do livre comércio, etc. Aliás, nem são tão mais assim, né? A coisa mudou muito. Mas essa conversa vem de longe. E, na verdade, eles fazem o que eles devem fazer mesmo, eles defendem os interesses deles. Às vezes defendem com táticas razoáveis, às vezes com golpes abaixo da cintura. Eu não sei muito bem como é que está a coisa nesse momento, né? Qual é a pendência comercial exata, mas você vê que casa tudo. Né? A Boeing está vivendo um inferno astral, é uma coisa impressionante. Tudo está dando errado para a Boeing. Desde que fez aquele avião que começou a cair, as peças, um troço impressionante, e teve que... Era um 737, mas de última geração, eles tiveram que retirar do mercado, porque estava dando problema em cima de problema com o avião. E a partir daí os problemas são imensos, eles estão com pendências financeiras, a Boeing está encalacrada. E aí você tem o governo americano vindo em defesa deles. Vamos ver como é que vai fazer isso. Acho que o Brasil tem uma experiência importante. Né? Agora, isso também me leva ao encadeamento de outro assunto. Veja só, como é que nós vamos tratar de assuntos como esses, que são assuntos que nos interessam, assuntos importantes, se nós tivermos uma presidência Trump? Trump não quer saber de regra de OMC, não quer saber de regra nenhuma. Ele não quer saber que daqui a 20 anos os Estados Unidos podem precisar de alguma coisa semelhante que outro país vai... Não, ele quer uma coisa imediatamente, o que ele quer e agora. E esse é o que é o grande problema a meu ver, né? E espero que não seja assim, mas é uma das coisas que mais mete medo no âmbito de uma presidência Trump. Pois é, como um assunto puxa o outro, e em política internacional está tudo interligado mais do que nunca, é a tal da globalização, que na verdade sempre existiu, né? Sempre estivemos globalizados de um jeito ou de outro, nem que seja mais lentamente, mas hoje é tudo na velocidade da luz. Embaixador, isso nos remete a duas questões. Primeiro, no Oriente Médio, que Israel vem recrudescendo seus esforços de guerra. Eu vi uma imagem terrível de um prédio no Líbano indo abaixo. O prédio foi destruído por um míssil israelense, um prédio residencial. E eu vejo uma conexão, como nós já falamos disso aqui, entre as eleições americanas e essa guerra no Oriente Médio. Me parece que a partir do momento em que você vai chegando próximo às eleições, e nós já falamos aqui que Israel, de certa forma, aproveita esse calendário eleitoral americano, talvez aproveitando alguma hesitação dos Estados Unidos em conter o seu esforço de guerra. Como é que você analisa esse momento, Oriente Médio, ataque de Israel e eleições americanas? Exato. Nós falamos outra vez aqui nas surpresas de outubro, você lembra, né? Uma surpresa boa, né, seria Israel aproveitar dessas operações, do sucesso que vem tendo, né, inegável, sucesso militar que vem tendo nessas últimas operações contra os palestinos de Gaza, contra o pessoal xiita do Hezbollah no Líbano, e aproveitar essa vantagem militar que eles têm para fazer o que poderia ser um cessar-fogo ou iniciar a negociação de um cessar-fogo que pare de nos torpedear, né, com essas imagens horrorosas que não são dignas de serem produzidas por Israel. Né? Evidente que não é Israel, não estou falando de Israel aqui, nem da cultura judaica, nem nada, é o governo específico, é o governo
é o governo Netanyahu e os generais que apoiam o atual primeiro-ministro, né? Ele, com isso, Netanyahu, ele tem tido ele tem ganho uma notoriedade e uma popularidade maior, uma aceitação popular maior, né? Então, as dificuldades que ele vinha tendo, né, com aquelas manifestações e todos os problemas de imagem que ele vem associando a Israel, ele vinha tendo uma certa dificuldade de se manter, inclusive, no poder, né? Certos sérios problemas. Ao mesmo tempo, a guerra é a grande credencial que ele tem, a possibilidade de ganhar. Agora que ele está claramente ganhando, ele podia fazer um grande gesto, e essa seria uma surpresa muito favorável, né, de outubro, que beneficiaria, com certeza, a candidata democrata, né? Mas talvez exatamente por isso é difícil que isso aconteça, né? Porque eu tenho a impressão que o governo israelense se sentiria muito mais confortável com uma vitória do Trump nas eleições. Então, não vejo ele querendo fazer assim um agrado aos democratas, mas é um caso muito sério isso, né? Ele está vencendo a guerra, e aí isso nos leva a Clausewitz, né? Sobre toda a questão da guerra. E no raciocínio de Clausewitz, é preciso que a gente se lembre, né? Uma guerra que não tem um amparo político, é muito difícil de você manter uma vitória na guerra, né? É preciso ter, e eu não vejo o Netanyahu conseguindo apoio político, conseguindo lastrear essas vitórias militares que ele vem tendo em argumentos políticos, em uma situação política que lhe dê, na verdade, sustentação. É um desses problemas, né, que você tem que esperar o fim do filme para ver como é que a coisa acaba, mas embora ele venha tendo todas essas vitórias táticas, ele não tem ainda uma posição mais confortável. É uma coisa bem curiosa isso daí. E a dependência que Israel tem dos Estados Unidos permanece. E, ao mesmo tempo, a dependência que esse governo democrata tem do que o governo israelense possa fazer é muito grande, né? Então, é uma situação imbricada, é uma situação complexa, e é aquilo, você espera que ainda saia uma notícia boa dessa confusão toda no Oriente Médio. Machado, a última perna da nossa viagem pelo mundo, nas atualidades, nas análises desse complexo mundo que nós vivemos, a gente fala que o momento não está para amadores, né? Nós vamos para a eleição nos Estados Unidos. Os republicanos andaram animados aí, fatos recentes na campanha americana que os teriam deixado mais empolgados nessa reta final, ou é apenas um esforço de mídia? Como é que o senhor avalia essa reta final nas eleições americanas? Estamos já chegando ao dia exato das eleições. Você tem a situação estruturalmente não mudou muito, né? Você tem as pesquisas demonstram que os estados fundamentais, né, aqueles 6 ou 7 estados pêndulos, a situação permanece cabeça a cabeça, vai ser decidida no Photoshop. 1 ponto percentual, 2 pontos, 3 pontos, o que algumas pesquisas demonstram é que os republicanos têm ganhado em determinadas áreas adesões que eles não haviam ainda demonstrado. O que não se sabe decididamente é quem é que vai sair para votar. Você tem esses votos pelo correio, né?
vamos chamar assim, em quase todos os estados, 47 estados, você tem esse sistema. Nós sabemos, pelas informações da imprensa americana, que na Geórgia, por exemplo, a massa, a quantidade de votos que foram já expedidos, né, é imensa. Você não sabe os votos só serão apurados no dia 5 de novembro, mas estão lá, né, desde já, uma quantidade importante, são 400 mil votos ou mais nessa altura, e isso aí pode significar muita coisa. Serão republicanos querendo antecipar, serão democratas que têm receio de que os muitos, centenas de fiscais contratados pelo Partido Republicano causem confusão no dia das eleições. Você não sabe exatamente, né? E existe nessas eleições americanas, eu me lembro das eleições, rapaz, lá atrás, umas eleições que eu vi, na verdade, na sala da embaixada do Rubens e Cooper. Nós dois trabalhávamos no setor político, nós dois gostávamos desse negócio e fomos lá ver. E já era uma maravilha, isso lá atrás, 70 e alguma coisa, 76, eleição do Carter. E imagina hoje, né? Você vê pela CNN, né, como é que é sofisticada a maneira que eles têm de seguir essas coisas, condados por condados, né? Quase que bairros de cidades que eles vão vendo e medindo a quantidade de pessoas nas filas. Então, é um grande espetáculo, televisivo, um grande espetáculo midiático, mais uma vez, e que você não sabe ainda o que está acontecendo. Agora, uma coisa preocupante que está acontecendo é a despreocupação cada vez maior do Trump em manter os padrões, né, de comportamento que se espera de um presidente americano. Ele acabou de falar que a vice-presidente, porque a Câmara é vice-presidente dos Estados Unidos, né, ela era uma Sherry Vice President. Isso significa, né, é uma vice-presidente de M. Né? Não vou adotar o mesmo palavreado aqui em respeito às famílias presentes e aos nossos ouvintes, mas está caindo, né? Caindo de nível, enfim, parece um Maduro falando, parece sei lá, um ditadorzinho da América Central dizendo barbaridades e aquele negócio. Há também coisas que o Trump diz que são preocupantes, né? Ele já disse que será ditador por um dia, assim que ele assumir. E aí vai fazer tudo, que dá tempo dele fazer tudo, que ele já teria os decretos todos preparados. E supõe-se que ele queira acabar com a carreira de vários opositores políticos. E ele disse agora uma coisa que aí realmente está preocupando muito. Ele disse que os grandes inimigos dos Estados Unidos não são os externos. Eles são importantes, mas ele sabe negociar. Então, com China, com Rússia, ele dá conta disso aí tranquilamente. O grande problema, diz ele, são os inimigos internos. The enemy from within. E esses inimigos, ele diz, devem ser tratados com forças policiais e até militares. E ele cita nomes. Ele cita o nome do Adam Schiff, que é um dos líderes dos democratas na Câmara. Cita o nome da Pelosi, né, Nancy Pelosi, que que presidiu a Câmara durante um bom tempo, né, até poucos meses atrás. Então, ele já está personalizando a coisa e falando em perseguição militar. Isso é evidente que os democratas estão utilizando amplamente. Agora, a pergunta é, isso realmente faz com que as pessoas deixem de votar no Trump ou faz com que as pessoas votem no Trump? Porque você já está perdendo a noção do que o público está querendo, né? Então é isso, eu acho que até o último momento
até o último momento, até a última cédula ser apurada, vai haver um clima de grande tensão. E depois também, se o Trump perder, vai haver tensão com certeza, porque ele vai aprontar alguma. Essa é a expectativa de que não só eu, mas muita gente vota dentro. Certamente monótonas as eleições americanas não são, né? Não serão, como o senhor já falou aqui uma vez, é um grande fenômeno midiático. Embaixador, quero agradecer mais uma vez a nossa conversa aqui, as suas opiniões e os seus esclarecimentos que tanto nos instruem. Vamos nos despedir, marcar e já nos preparar para um próximo podcast de opinião internacional. Vamos sim, me dá muito prazer. E eu gostaria de que os ouvintes todos me perdoassem um pouco pela repetição, né, das coisas que a gente diz. A gente fala sempre do Trump, sempre das eleições americanas, mas olha, não somos só nós, sabe? É todo mundo que está falando do Trump, dessas eleições americanas. Veja, por exemplo, nesse domingo, eu fiz uma pesquisa nos principais jornais do mundo, né? No Brasil, todos falavam das eleições americanas. Nos Estados Unidos também, mas é de esperar. Né? New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, todos esses estavam mencionando na primeira página fatos sobre... Mas que você tinha na Inglaterra também, é de esperar, Times e Guardian, todos eles lá, primeira página. Você tinha na França, Le Monde, Libération, as eleições americanas na primeira página. Itália, Corriere della Sera, estava com o... Então, sabe, El País, na Espanha, estava uma matéria de primeira página. São matérias diferentes, mas não há dúvida de que as eleições americanas atraem a atenção do mundo inteiro, porque é um fenômeno extraordinário você ter alguém como Trump podendo ser eleito para um segundo mandato, sabendo, todos nós, o que ele fez com as relações internacionais durante o seu primeiro mandato. Embora a pandemia tivesse segurado um pouco, o fato é que aconteceu muita coisa naqueles 4 anos de Trump e pode acontecer muito pior nos próximos. Essa é a minha impressão pessoal, pelo menos. Muito bem. Embaixador, muito obrigado. E a coluna e Opinião Internacional do embaixador José Vicente Sá Pimentel pode ser conferida todos os domingos no Jornal A Tribuna. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado pela sua audiência. Até o próximo Opinião Internacional.